Obrigado, Luana. E agora, gente, vamos falar de saúde, porque a campanha Agosto Branco faz aí um alerta para um dos cânceres mais incidentes na população, gente, é o câncer de pulmão. Esse é o segundo câncer mais comum em homens e no Brasil. São aí estimados mais de 30 mil novos casos de câncer de pulmão, a cada aí quase 30 mil mortes também. E hoje é por conta disso que nós trouxemos aqui o Peter Silva, ele que é médico oncologista, que vai explicar, dar mais detalhes para quem está em casa, esclarecer dúvidas aí que a população tem sobre o câncer de pulmão. Seja muito bem-vindo ao Câmera Mais, doutor. É um prazer ter você aqui com a gente aqui para levar muita informação para quem está em casa. Eu gostaria de começar essa entrevista com você para saber quais são os primeiros sintomas que a população precisa ficar atenta quando se refere ao câncer de pulmão. Sim, eu que agradeço pelo convite. E a primeira coisa é essa importância mesmo de falar sobre o câncer de pulmão. Você introduziu muito bem que é uma doença prevalente e com alta taxa de letalidade. E, infelizmente, nós temos o diagnóstico, em mais ou menos 75% dos casos, de uma doença já avançada. Sintomas são aqueles sintomas respiratórios. A pessoa começa a ter uma tosse inexplicada, uma perda de peso, perda de apetite, uma fadiga, falta de ar, principalmente se essa pessoa for fumante, for tabagista. Ou se tiver cessado o tabagismo com menos de 15 anos, ela precisa ficar atenta com esses sinais e sintomas, sim. E aí também, quais que são os fatores predominantes para a pessoa, então, infelizmente, acabar desenvolvendo aí o câncer de pulmão? Em aproximadamente 83% dos casos, o cigarro é a principal causa. O restante, nós temos aí causas ocupacionais, por exemplo, quem trabalha em carvoaria, mineração. Infelizmente, aqui em Porto Velho, a poluição, né, que está aí todos os dias, são causas que geram inflamação ali rotineira naquele pulmão, e esse pulmão precisa se regenerar todo o tempo. Num desse processo de regeneração, uma célula pode cometer um erro e malignizar. Mas de longe, Will, o cigarro é a principal causa de câncer de pulmão. Doutor, uma dúvida minha também, não só minha, mas também de muita gente, quando a gente fala de, por exemplo, eu estou em algum lugar, tem alguém aí fumando próximo de mim ali, e a gente às vezes acaba inalando aquela fumaça. Sim. E isso é um perigo não só para quem está fumando, mas também aquela pessoa que está próxima ali, ela também corre risco também de acabar aí desenvolvendo um câncer, não é verdade? É o que a gente sempre fala do fumante passivo. Às vezes a pessoa que mora com um fumante ativo, que trabalha dependendo do local que permita cigarro, aquela fumaça inalada, muitas vezes ela é pior do que a fumaça tragada. Por mais que ruim que seja, insatisfatório que seja aquele filtro do cigarro comercial, ele filtra um pouquinho. Aquela fumaça inalada, ela vai direto. E o maior problema por câncer de pulmão é o produto da queima. Por isso que também o vapor, narguilé, também são causas de câncer de pulmão. A queima do produto produz substância carcinogênica. A pessoa inalando, ela está fumando junto ali. Doutor, um fato muito importante também da gente falar para saber também se existem aí algum tipo de exame, de rastreamento para detectar o câncer logo no início. A gente sabe também, estudos comprovam aí que quando você consegue detectar o câncer logo no início, tem aí grande chance de você conseguir se recuperar e muitas vezes também conseguir vencer essa doença, não é verdade? Sim. Nós temos, depois de muitos estudos, a gente conseguiu determinar um método de diagnóstico precoce, parecido com o que é feito com câncer de mama, com câncer de intestino. No caso do câncer de pulmão, a gente tem a tomografia de baixa incidência, que ela é indicada para as pessoas entre 50 e 80 anos, que tem alta carga de tabagismo, ou seja, fumou, vamos simplificar, mais de 20 anos, ou parou de fumar há menos de 15 anos. Essa pessoa precisa ser rastreada com essa tomografia uma vez no ano. O procedimento em si é uma tomografia igual à outra, só a dose utilizada, a forma de análise que é um pouco diferente. A intenção, Will, é diagnosticar nódulos pequenos, que não são vistos na radiografia.
a gente já tem comprovação que a radiografia não serve como método de rastreamento. Tem que ser a tomografia. Então, para esse grupo específico de pacientes de alto risco para desenvolver câncer de pulmão, está indicado esse tipo de rastreamento. Existe aí, doutor, uma relação entre a exposição ao tabaco e ao câncer de pulmão, e também aí cessar o tabagismo também é uma forma de reduzir o risco do câncer de pulmão? Sim, sim. O cigarro é o grande vilão da história. Nós temos relatos da era pré, vamos dizer assim, tabagismo, de relatos de médicos falando que o câncer de pulmão era uma das doenças mais raras, porque não tinha o cigarro. Depois disso, nós tivemos a era, né, do cigarro, né, onde tudo era bacana, então nós tivemos alto índices aí de câncer de pulmão. A tendência, graças a Deus, isso é reduzir com as campanhas de conscientização, inclusive essa. Mas o cigarro ainda é o grande vilão. Quanto mais a pessoa fuma, maior o risco de câncer de pulmão. Parar nunca é tarde. Qualquer momento que essa pessoa parar, ela vai reduzir o risco de desenvolver. Mas a partir dos 15 anos que a gente fica um pouco mais tranquilo. Era exatamente isso que eu ia perguntar para você, doutor, se existia uma faixa etária de idade entre os casos já existentes aqui no nosso país e também nos casos que você já atendeu. Mas agora, para tirar uma outra dúvida também, é se algum fato, algo que sempre está chegando para você ali, algo novo, ou algo que sempre está chegando em casos de pessoas que você pode citar para a gente, que é algum exemplo. Olha, Will, com muita frequência chega casos assim ou daquele jeito. Tem alguma coisa que você pode passar para a gente, para quem está em casa? Sim, eu tenho casos bons. A gente tem evoluído bastante no tratamento do câncer de pulmão. É um dos cânceres que a gente praticamente mudou a forma de tratar. Hoje temos quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, terapia-alvo, terapias combinadas, que a gente muda completamente a história da doença. Hoje nós temos um estudo publicado este ano nos Estados Unidos de um grupo de pacientes com metástase cerebral, que é coisa muito séria, sobrevivendo há 5 anos com o uso de medicações, um comprimido uma vez ao dia. Então isso é excelente, com qualidade de vida. O que eu vejo chegando no consultório, muitas vezes são pessoas com o diagnóstico de câncer como se fosse um atestado de óbito. E que a gente tenta modificar isso. E a primeira coisa, não é muito incomum a pessoa ainda chegar fumando. Entendi. Doutor, e a gente está falando aqui sobre esse assunto porque é necessário a gente falar sobre esse assunto. A gente sabe também das campanhas que acontecem em todo o país e fora do nosso país também, a gente sabe disso. Aquelas fotos em carteiras de cigarro, sim. Só que mesmo assim as pessoas continuam, muitas não conseguem, até tentam parar de fumar, mas não conseguem. Mas é importante a gente sempre estar falando, orientando e levando essas informações para a população, não é verdade? Sim, sempre. Nunca vai ser demais. E hoje temos medidas para parar de fumar também. Auxílio de medicações, né, adesivos, auxílio psicológico. Então temos muitas coisas para poder ajudar esse paciente. Doutor, e quem quiser saber mais, quiser tirar alguma dúvida, como que faz para entrar em contato com você? Aonde procurar atendimento do doutor Peter Silva? Eu atendo na Oncológica do Brasil, que funciona no primeiro andar ali do Samar. Nós estamos ali de terça a quinta, o atendimento em horário integral. Podem me procurar e podem me procurar no Instagram, que é Peter Oncologia. Lá eu posto coisas novas, coisas sobre tratamentos e estamos às ordens. Tá aí. Muito obrigado pela sua participação, doutor. Seja muito bem-vindo. Sempre que tiver assuntos aí relevantes como esse, você está convidadíssimo para passar informação para quem está em casa aqui no nosso Câmera Mais. Eu que agradeço. Renata?